Se lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com a dança do ventre como professora, alguém tivesse me dito as coisas que eu vou te dizer nesse vídeo, provavelmente a minha trajetória teria sido um pouco mais fácil. Eu teria me poupado de algumas frustrações, simplesmente porque eu teria alinhado um pouco melhor as minhas expectativas em relação ao que estava por vir dentro dessa profissão. Mas se você ficar comigo até o final, eu tenho certeza que essas dicas, esses conselhos vão ser muito úteis para você na sua vida profissional como professora de dança do ventre. Na minha opinião, ser professora de dança do ventre tem muito menos a ver com executar movimentos ou ter didática para ensinar a executar movimentos e muito mais a ver com saber construir um desejo dentro das pessoas constantemente. Eu sou Lívia Vieira, sou bailarina, professora de dança do ventre, empreendedora da dança e hoje eu vou te falar nesse vídeo umas verdades que doem, mas que salvam carreiras. Primeira coisa que você tem que ter em mente é que as suas alunas não amam a dança do ventre. Logo de cara, ninguém ama a dança do ventre, é assim, muito difícil. Elas chegam até você por curiosidade, por admiração, acharam muito bonito, porque viram na novela, viram no filme, mas amor pela dança, elas ainda não têm. Esse amor vai ser construído. E isso no começo me frustrava bastante, porque eu não entendia que as pessoas não tinham esse mesmo amor, essa paixão pela dança logo de cara, como eu tinha. Então eu queria fazer acontecer, criar evento, criar aula temática, criar várias oportunidades, coisas diferentes, e as pessoas não respondiam, sabe, no ritmo que eu esperava que elas respondessem. Por quê? Absolutamente normal. Cada uma está ali lidando com o seu processo, com o seu motivo pessoal. Então, às vezes tem muita timidez, né? Tá, precisa ir um passo de cada vez, enquanto eu já queria acelerar as coisas. Eu ficava muito frustrada porque eu achava que eu é que não conseguia motivar as pessoas, eu é que não conseguia criar um movimento, eu que não conseguia fazer coisas legais. Mas, na verdade, não era isso, eu só estava oferecendo a coisa certa para as pessoas erradas. E vice-versa, né? A coisa errada para a pessoa certa, só não estava ali, cada um no seu tempo correto. Então, você como professora, qual que é a sua missão? Plantar a semente, né? Mostrar o caminho, fazer com que esse desenvolvimento seja divertido, ter mecanismos dos quais as alunas vão querendo avançar, vão pegando gosto cada vez mais e não forçar a goela abaixo algumas situações, como eu confesso que eu já fiz várias vezes e não adiantou nada. A nossa tarefa como professora é justamente tentar sustentar esse interesse e essa empolgação inicial. Então é importante lembrar sempre o que é que te fez começar, o que é que te fez se empolgar e se apaixonar cada vez mais. E aí aplicar nas suas alunas que estão vivendo isso naquele momento. E a gente acaba se esquecendo, né? Desse brilho, dessa empolgação inicial, depois que tudo vai virando um pouco mais mecânico, mais rotineiro, então você já não tem mais aquela emoção onde tudo é novidade do começo, mas ela sim, e é nesse caminho que a gente tem que seguir. Segunda coisa que você precisa saber é que as suas alunas não compram aula de dança. Elas acham que estão comprando uma aula de dança, mas na verdade elas estão comprando uma experiência. Elas acham que estão comprando ali um horário onde elas vão aprender a realizar movimentos. Mas, na verdade, elas estão comprando pertencimento. Estão comprando um momento, né, a sós, né, um momento só delas. Elas estão procurando um grupo para pertencer. Ninguém vai para aula de dança só para aprender passo. O que elas querem de verdade? Elas querem pertencimento. Elas querem ser vistas, elas querem fazer parte de um grupo. Todos nós queremos, né? A gente tem uma vida social baseada nisso, nós queremos pertencer. E como é que a gente faz para ativar essa sensação de pertencimento constantemente? Através de experiências que vão além da aula regular, como aulas temáticas, eventos, encontros, apresentações, participação em festivais por aí, em outros locais, em outros eventos. Tudo isso
ajuda a construir esse senso de comunidade, sabe? Aquilo que vai além daquele horário que ela faz semanal. Faz ela querer olhar um pouco mais além, despertar o desejo em outras coisas que estão atreladas àquela aula regular. Então é muito importante que você nunca se esqueça, nunca relaxe nisso, né? E se esqueça de proporcionar essas experiências, que às vezes vão te dar trabalho, mas elas são extremamente necessárias para que você construa a tua comunidade, construa o teu grupo, tenha pessoas engajadas com você, aquelas pessoas que topam tudo, sabe? A professora de dança, principalmente da dança do ventre, adora isso. Nós precisamos disso, dessas pessoas engajadas, animadas, que topam desafios. Então, você precisa pensar sempre em maneiras de proporcionar essas experiências para essas pessoas. Cada aluna vai ter o seu tempo para ir subindo alguns degraus, mas é importante que todas saibam que esses degraus existem. Se você não proporcionar, pelo menos, a visão desses outros degraus, ela vai estagnar. E a aluna estagnada acaba indo embora. E se você não tem a menor ideia de como criar essas experiências, eu reuni as minhas melhores estratégias que eu uso nas minhas aulas presenciais para captar novas alunas e também para fidelizar as alunas que já estão comigo dentro de um produto chamado Combo da Dança do Ventre Lucrativa. Lá eu te ensino passo a passo exatamente como que eu faço para ter alunas novas chegando todos os meses e para ter o mínimo possível de rotatividade, esse entra e sai de aluna, sabe? Aluna que fica um pouquinho só, faz um mês, faz 2 meses, depois sai. Eu te conto passo a passo como eu faço para minimizar isso o máximo possível. O link está aqui na descrição. Olha lá, assim que terminar o vídeo, dá uma olhadinha lá, eu tenho certeza que você vai adorar. São estratégias testadas e validadas para você parar de depender só das aulas semanais, conseguir agregar valor para o seu trabalho e também começar a cobrar até mais caro, sem a menor culpa. Outra verdade que dói, mas eu preciso te dizer, tá? Ser boa bailarina não tem nada a ver com ser boa professora. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu conheço professoras excelentes que não se destacam tanto quanto bailarina e tem bailarinas excepcionais que não são muito boas professoras. E para você se tornar professora, você precisa passar por um outro tipo de treinamento, digamos assim, é uma outra experiência, é uma outra competência. Então, às vezes você é excelente como bailarina ou é uma aluna muito assídua e resolve se tornar professora, mas não automaticamente isso garante que você vai ser uma boa professora, entendeu? A sua trajetória, a sua experiência não necessariamente vai te fazer uma boa professora. Hoje em dia nós temos cursos, nós temos formações, existem caminhos que podem te preparar para ser uma excelente professora, mas não é uma garantia. Sabe o que vai te tornar uma excelente professora? A experiência. A experiência, minha amiga, não só ensinando, né? Porque executar é diferente de ensinar, tá? Então, você se executa muito bem, mas na hora de passar isso para frente, é outro rolê, tá? É outra competência. Quando a gente ensina, a gente se apropria um pouco mais daquele conhecimento. É ótimo. A tendência é que você vai ficar muito melhor naquele conteúdo. Mas é um caminho, é um processo. E certas coisas nenhuma formação vai te ensinar, nenhum curso. Você pode aprender a planejar uma aula, você pode aprender sobre o corpo humano, sobre a técnica, várias coisas, e isso com certeza vai ser ótimo, tá? Mas, para ser boa de verdade, você precisa da experiência. Tá? Isso só vem com o tempo, lidando com pessoas diferentes, com situações diferentes. Às vezes você vai dar uma aula que não está planejada, você vai precisar dar uma aula que não está nem um pouco planejada, ou não deu tempo de planejar mesmo, ou você não quis planejar, né? São essas situações do dia a dia que vão fazer com que você se torne uma profissional cada vez melhor. Então, não se engane, se você está começando a sua carreira, não é porque você era uma excelente bailarina, dança muito bem, tem experiência, que automaticamente você vai ser uma ótima professora. Você vai precisar se adaptar, você vai precisar estudar, você vai precisar entender de gente, você vai precisar ter paciência com algumas situações que esse novo caminho, essa nova profissão vai te exigir. São outras demandas.
Nossa, isso que eu vou te falar agora é polêmico, chega a ser polêmico, mas pode ser libertador se você souber compreender direitinho. Que é o tal dos níveis básico, intermediário e avançado. E aí dentro disso tem suas variações de básico 1, básico 2, intermediário 1, intermediário 2, profissional, avançado. Eu te liberto agora de ficar presa somente nesses conceitos que no papel, na teoria, eles são maravilhosos. Mas na prática, na vida real, é muito provável que eles não funcionem assim dentro da dança do ventre, dentro da vida real de professora mesmo. E eu vou te explicar por quê, tá? A dança do ventre não é como um balé clássico, por exemplo, que tem os seus níveis muito bem definidos, suas nomenclaturas, sua metodologia, seus anos de formação. Não é assim, tá? Não é assim, infelizmente. E dentro dessa categoria de base, intermediário, avançado, isso tem a ver com a sua metodologia, com o seu jeito de ensinar, com o que você vai colocar dentro de cada uma dessas coisas, tá? E se no mundo ideal, se for possível você dividir suas alunas exatamente por esses níveis, né, com um tempo determinado em cada um deles, seria maravilhoso, assim como é no balé clássico, onde quem começa ali de criancinha, né, vai avançando níveis, assim, em turmas que são divididas até mesmo por idade, tá? Na vida real, as mulheres que começam dança do ventre depois de adulta, né? A gente não começa lá de criancinha, lá do baby class, não é assim. Então, cada uma vai estar numa fase da vida. Já começa por aí. E aí, se você é dona do seu próprio estúdio, ou se você realmente tem uma turma mista, você precisa de alunos, certo? Você precisa ter cada vez mais alunos, esse é o objetivo, lembra? Que aqui a gente não tem tabu para falar de lucro, lembra? Às vezes você vai ter uma aluna que precisa que quer fazer aula, precisa de um determinado horário, mas aquela turma não é absolutamente adequada para o nível que ela está. A turma está no nível intermediário e ela está no nível iniciante. Você vai perder essa aluna? Olha bem pra minha cara. Seja bem sincera. Você vai perder essa aluna? Você vai falar, não posso te atender, não tem horário? Ou você vai procurar dar um jeito? E aí, pra mim, tá, eu acho que é isso que separa as boas professoras de verdade, que tem jogo de cintura, das professoras comuns que não vão durar muito tempo na profissão. Porque aí é que tá o desafio, como é que eu pego? É legal, é ótimo, eu não tô falando que isso é legal, tá? Não tô falando que isso é maravilhoso e tá tudo bem. Mas às vezes você vai precisar lidar com essa situação. Então, às vezes, pegar uma aluna que não tá tão preparada para aquele nível, vai acontecer. E aí, como é que você vai levar isso? Vai ser difícil? Vai ser difícil? Se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Mas o que eu, Lívia, costumo fazer? Olha, fulana, o horário que você quer, eu só tenho para esse nível, tá? Não é adequado, elas já são um pouco mais avançadas, tá? Mas você quer fazer uma experiência? Você quer ver se você acompanha? Se você não se importar, se você não, né, tiver a maturidade de entender que elas começaram antes e pode ser que você tenha que correr um pouquinho mais atrás, tudo bem, podemos testar. O que você acha? E aí, gente, isso não é uma regra e vai de pessoa para pessoa. Tem gente que vai estanar, tem gente que não vai querer, vai se sentir ali, né, perdida, tal. E não é esse o objetivo. Óbvio que não é esse o objetivo, tá? Mas tudo é uma questão de alinhar as expectativas da aluna também. Mas é muito provável, e já aconteceu comigo várias vezes, acontece com bastante frequência, que aquela aluna se sinta até mais motivada. Porque vê que a dinâmica da aula rola diferente, que é tudo muito legal, e se inspira e quer avançar logo. Ou então não, tá ali sem compromisso mesmo, não liga, sabe que ela está um passo atrás, mas tá tudo bem, né? Não liga. É muito provável que isso possa acontecer também. Então, aí é que tá. Quando eu falo que a divisão de níveis básico, intermediário e avançado, às vezes na prática ela não funciona, às vezes é só, sabe, ego mesmo do professor que quer ter a sua metodologia e tal, tá? No mundo ideal, ótimo, seria incrível, tá? Mas na vida real, em pequenos estúdios, em turmas mistas, tá? Em você, às vezes, iniciando a tua carreira como professora, às vezes você dá aula num lugar, por exemplo, que era uma academia, ou sabe que não tem necessariamente aquela atmosfera
né, encantadora da dança, onde não é uma escola voltada só para aquela modalidade, você vai precisar ter esse jogo de cintura. E é por isso que eu, se tivesse poder, né, te liberto de ficar presa nesses conceitos que às vezes eles não servem para nada. Outra verdade que você precisa compreender rapidinho é que nem toda aluna quer palco. E é uma ilusão muito comum achar que toda aluna sonha em se apresentar, quando na verdade não, é uma minoria que vai querer chegar a esse estágio. Eu costumo dizer que o palco, ele ensina. Tem coisas que jamais serão aprendidas dentro das quatro paredes da sala de aula. Só o palco, só o contato com o público, só com o desafio, com o preparo de uma apresentação, é que você vai aprender que certas fichas vão cair para várias coisas. Enquanto você está ali na sala de aula, não adianta, você não está vivenciando aquilo, tá? Então ele é extremamente incentivado. Eu deixo bem claro que eu incentivo fortemente que todas as pessoas, em algum momento, se desafiem e façam uma apresentação, vão para o palco. Algumas vão pegar gosto, outras nem tanto, tá? Mas é importante que você não force isso antes da hora, que você tenha sensibilidade e entenda que nem todo mundo quer isso, nem todo mundo está procurando isso. Tem gente que vai precisar ficar ali, ó, 1 ano, 2 anos, até mais, tá? Para entender o quanto esse palco pode ser benéfico para a vida dela. Não adianta você forçar e também não adianta você se frustrar. Não é culpa sua, tá? Cada um tem o seu processo. Infelizmente, nem todo mundo entende o prazer que era estar no palco, né? Só quem realmente é bailarino que sabe quanto isso é incrível, o quanto isso motiva a gente, é aquela adrenalina gostosa, né? Que às vezes você passa um nervoso, mas você sai do palco já querendo saber quando que é a próxima. Nem todas as pessoas aprendem isso logo de começo, tá? O seu papel é simplesmente apresentar esse caminho e respeitar e esperar o tempo de cada pessoa. Se você é uma professora em início de carreira, eu espero de verdade que esse conteúdo tenha te ajudado e que você se lembre das coisas que eu falei aqui no seu dia a dia. Dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.